Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial vou apresentar o circuito de uma fonte linear usando MOSFET e amplificador operacional. Uma fonte muito prática de montar para a sua bancada. Conhecendo a teoria, você poderá adaptar facilmente para a sua necessidade, pois o seu funcionamento é muito simples. Essa fonte foi tema de uma live. O link está na descrição desse vídeo. Vamos lá? Esse é o circuito completo. Esse circuito é dividido em dois blocos. O primeiro bloco é composto pelo amplificador operacional U1A, é o controle de tensão de saída. O segundo bloco é composto pelos amplificadores operacionais U2A e U2B. Esse é o controle de corrente. Os dois blocos comandam o MOSFET Q1, um MOSFET muito comum, o IRF 540. O problema da fonte linear é que o transistor em série deverá dissipar a potência excedente para manter a saída constante. O pior caso será no curto-circuito com a máxima corrente. A vantagem desse circuito com controle de corrente é que nunca vai passar do máximo, mesmo no curto-circuito. Para o MOSFET IRF 540, a potência máxima é 100 W. Então o limite de corrente desse circuito é função dessa potência. Para uma tensão de entrada igual a 20 V, a máxima corrente será de 100 W sobre 20 V, isso dá 5 A. E não importa a tensão de saída. Se você quiser adaptar esse projeto para outra tensão de entrada, deverá ajustar a máxima corrente do circuito. Se você alterar o MOSFET, claro que a corrente final poderá ficar maior, mas não esqueça de conferir a curva de potência segura. Veja na figura a curva para o IRF 540. Veja que para 10 V em azul, a máxima corrente é de 10 A. Para 20 V, a corrente será 5 A. Eu salientei em vermelho o limite para a tensão DC. Se você mudar o MOSFET, não esqueça de conferir essa curva para o MOSFET que você escolher. Claro que você poderá colocar mais MOSFETs em paralelo para aumentar a corrente. Esse é um procedimento simples, porque esse circuito não é chaveado. Nesse caso, colocar os MOSFETs em paralelo não tem segredo. Mas não esqueça de colocar uma resistência em série com os gates. Uma resistência bem menor do que a resistência R2, por exemplo, 100 ohm. Se você quiser mais detalhes sobre como ligar MOSFETs em paralelo, eu deixei um link na descrição desse vídeo de um tutorial que eu fiz sobre esse assunto. Esse é o circuito do controle de tensão. Uma forma simples de explicar esse circuito é pensar que o amplificador operacional vai funcionar como comparador. Quando a tensão na entrada inversora do amplificador operacional for maior do que a tensão na entrada não inversora, a saída do AMPOP vai para zero e o diodo D2 é ligado, desviando a corrente do gate. A tensão do gate cai e desliga o MOSFET. Então a tensão de saída começa a diminuir e o comparador volta a liberar o gate do MOSFET. E assim a tensão de saída se mantém estável. Note que olhando dessa forma, aparece uma ondulação na saída ao redor do valor ajustado. Isso tudo em alta frequência. Por isso a presença dos capacitores C1 e C2. Esses capacitores são comuns nos circuitos reguladores, como o 7805 e família. Tenho certeza que você já viu esses capacitores antes. A tensão de comparação é a tensão ajustada pelo potenciômetro P1, que é um simples divisor de tensão. A tensão de entrada é a tensão de referência. A estabilidade do circuito vai depender da estabilidade da tensão de referência, que é dada pelo Zener. E como você está careca de saber, o Zener é o coração da fonte de tensão. Note que a tensão máxima de saída é a tensão Zener. Se você quiser alterar a tensão máxima de saída, altere o Zener. O diodo D1 é muito importante. Ele funciona como uma chave para impedir que a saída do operacional, quando positiva, interfira na polarização do MOSFET. Então, quando a saída do AMPOP for positiva, o diodo D1 é desligado. Quando for zero, o diodo é ligado, diminuindo a tensão do gate e desligando o MOSFET. Esse é o bloco do controle de corrente. O controle de corrente segue a mesma filosofia do controle de tensão. O comparador U2A compara a tensão de referência que vem do potenciômetro com a tensão na entrada inversora, que é proporcional à corrente. Como o comparador compara a tensão, o circuito U2B tem a função de transformar a corrente em tensão. Essa é uma forma bem simples de descrever o AMPOP U2B. Para transformar a corrente que passa na carga em tensão, é usado o velho truque da resistência shunt. Agora, com o AMPOP, fica muito mais fácil colocar uma resistência shunt no circuito, porque a tensão gerada sobre essa resistência vai poder ser amplificada, ajustada ao valor mais apropriado para o comparador. A tensão gerada sobre a resistência shunt é simplesmente a corrente de saída multiplicado pelo valor da resistência shunt. Nesse circuito, eu estou usando 6 resistências de 1,8 ohm em paralelo.
paralelo, resultando uma resistência de 0,3 ohm. Para uma corrente na carga de 1 ampere, a tensão gerada sobre a resistência shunt será de 0,3 volt. Simples assim. A tensão gerada na resistência shunt vai ser amplificada pelo Ampop U2B, que é um amplificador não inversor. Com os valores do projeto, o ganho será de 11. Então, para a corrente de 1 ampere, a tensão na saída do Ampop U2B será de 3,4 volts, como é indicado no diagrama. A vantagem desse circuito é que o ganho poderá ser ajustado conforme o seu projeto. Você poderá até colocar um trimpote e acertar o ganho para o seu projeto. Nesse projeto, para a corrente máxima de 2 ampere, a tensão na saída do amplificador será de 6,8 volts. O importante é usar um amplificador não inversor. Esse tipo de amplificador tem uma alta impedância de entrada e não influi na corrente que circula pela resistência shunt. O circuito do divisor de tensão para o comparador do controle de corrente é um pouco mais elaborado do que o circuito usado no controle da tensão. A resistência R6 é ajustada para gerar uma tensão máxima no potenciômetro de 6,8 volts. A tensão na saída do amplificador U2B para uma corrente máxima de saída de 2 ampere. Claro que você pode colocar um trimpote no lugar de R6 para ajustar com precisão essa tensão máxima, conforme a corrente máxima de saída do seu projeto. A resistência R7 é necessária para evitar que o circuito do Ampop deixe de funcionar na região linear. Quando a tensão em uma das entradas de comparação se aproxima de 0 volt, o operacional precisa de uma tensão maior do que 0,4 volt para funcionar corretamente. Por isso, R7, a menor tensão do divisor é de 0,6 volt. Isso acontece quando a tensão de alimentação do Ampop não é simétrica. A tensão de alimentação desse circuito é tirada direto da entrada. Nesse projeto, a tensão de entrada deve ficar ao redor de 18 volts, tensão típica na saída de um retificador de onda completa com um transformador de 12 volts. A tensão de entrada deverá ser igual, no mínimo, à máxima tensão de saída, mais a tensão de threshold do MOSFET, que nesse circuito é de 13,5 volts. Valor típico para os MOSFETs de potência: maior pode, menor não pode. A tensão de alimentação dos operacionais é tirada direto da tensão de entrada, então a tensão vai ser limitada pela tensão de alimentação do operacional. Para o LM358 pode variar de 12 volts a 30 volts para alimentação simples. O circuito todo ficará mais estável se os operacionais forem alimentados por uma fonte simétrica dedicada. Isso é muito fácil de fazer, pois a corrente de operação dos operacionais é bem baixa, da ordem de 50 mA no máximo. Você viu nesse tutorial como fazer uma fonte de qualidade para sua bancada. Claro que você vai montar uma fonte de tensão com a corrente apropriada para alimentar tudo. Colocar numa caixa com chave, botões e um lindo voltímetro e amperímetro. E pronto, seus projetos ficarão mais fáceis de testar. Se você quiser ver o protótipo feito pelo professor Bairros, é só ver a live que está gravada. O link está na descrição desse vídeo. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!